Louvado seja o nome do Senhor pelos irmãos que estão aqui, porque mais um dia Deus nos deu a oportunidade de estarmos na casa dele, encontrarmos os irmãos mais uma vez num tempo diferente do que nós temos vivido. Mas a palavra do Senhor diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Espero que você esteja aqui não por uma obrigação, mas por um motivo de alegria. E é por isso que eu quero convidar você, onde você estiver, a ficar em pé agora. Vamos orar, pedir a Deus que abençoe esse tempo, em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Senhor, Tu és digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração. Nós viemos aqui para glorificar, exaltar e dignificar o Teu nome, porque o Senhor é digno de toda honra. A Ti nós oferecemos esta celebração, este culto, este momento. Ó Deus, mais uma vez reafirmamos, Tu és bem-vindo neste lugar. Aliás, o Senhor é a presença principal desta celebração. Faça-se presente, Senhor, como a Tua palavra nos dá certeza. Mas acima de tudo também, que a gente não só saiba que o Senhor está aqui, mas que a gente sinta a Tua presença aqui. Que o Senhor se alegre de cada canção, de cada oração. O Senhor sabe como cada pessoa entrou neste lugar, como está o coração de cada uma delas. E eu peço que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, se alguém veio ansioso, preocupado, triste. Ó Deus, sossegue, acalme, fortaleça esse coração. Nos ajuda a oferecermos um louvor que agrade, toque o teu coração. Em nome de Jesus. Amém. Essa canção que vamos cantar daqui a pouco chama-se Falar com Deus. E a música diz assim: na oração encontro calma, na oração encontro paz, orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus é um privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Que essa canção seja a nossa oração, a minha oração, a sua oração. Na oração encontro calma, na oração encontro paz, orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio. Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador. Abrir a alma ao Criador. Sentir que os céus estão abertos. Sentir que os céus estão abertos. E ouvir a voz do Salvador. E ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que eu preciso, é o que eu preciso, pois Ele é a fonte de poder, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, só nele a vida
vida faz sentido, pois me dá força para viver, pois me dá forças para viver. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, e as obras que Ele faz. Seu amor não tem limite. Seu amor não tem limite. Em seu perdão encontro paz. Em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus, E as obras que Ele faz, e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limite. Em seu perdão encontro paz. eu quero ver só você cantando na oração encontro calma. Na oração encontro calma. Na oração Encontro paz. encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma. Orar a Deus faz bem à alma. Falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus me satisfaz. Orar a Deus. Orar a Deus Faz bem à alma. faz bem à alma. Falar com Deus me satisfaz. Diga assim: falar com Deus me satisfaz. Amém. Vamos adorar a esse Deus, cantando a sua maravilhosa graça. Você pode estar louvando e adorando o nome do Senhor, porque só Ele tem poder sobre o pecado. Tu és bem-vindo, Senhor, nesse lugar. Quem tem poder sobre o pecado, o seu amor. Diga pro Senhor: é poderoso, o Rei da Glória, o poderoso Deus. tu és bem-vindo, Senhor. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhado. O Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. És quem traz paz ao caos dos homens, é o escudo ao indefeso, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Reina em justiça, Senhor. Reina a justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar,
Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Digno é o Cordeiro. Digno é o Cordeiro de Deus. Diga para o Senhor, tu és digno. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte, maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Só a igreja. Maravilhosa graça, teu amor que não falha. Ele tomou o nosso lugar. Ele levou a nossa cruz. Seu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Diga assim: eu sou livre em Cristo. Eu sou livre. E quando nós somos libertos por essa maravilhosa graça, nós queremos estar perto de Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, Senhor. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, sei. Olha que lindo isso. Se comparado ao que ganhei. Diga para o Senhor: não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. As mulheres, declara o Senhor. Perto quero estar,
homens. Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Todos adoram o Senhor. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Eu te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei. Diga para o Senhor. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Ó Deus, nós queremos estar perto e mais perto do Senhor. Nós queremos te louvar, mesmo imperfeito que somos, ó Deus, mas nós te buscamos. E o Senhor nos ama, apesar de nós, o Senhor nos ama. E sabemos que o seu amor se estende de geração em geração. Por isso, obrigado por essa maravilhosa graça, por esse infinito amor que o Senhor tem para com os teus filhos, mesmo nós não merecendo, ó Deus, o Senhor nos ama. Faça com que nós possamos sempre trilhar caminhos que agrade o teu coração. Nós estamos aqui para ouvir a tua palavra, para prestar um culto ao Senhor, porque o Senhor é o único merecedor de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração. Ser com cada um que está aqui, com cada um que está em casa assistindo, que o Senhor possa abençoar sobremaneira a cada um. É no nome do teu Filho que nós oramos. Amém. A igreja pode sentar-se. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Fazia tempo que eu não via tanta gente assim. Apesar das limitações, ainda temos lugares, mas louvado seja o nome do Senhor por ver cada rosto, o rosto de cada irmão, de cada irmã nessa noite. Daqui a pouco nós vamos participar da mesa do Senhor, mas antes, eu recebi uma notícia muito boa hoje. Nós temos um casal aqui na igreja que está fazendo 50 anos de casado. Não é para muita gente isso aí não, né? 50 anos. Eu quero convidar o casal, vocês já sabem que são vocês, Moia e Rosinha. Por favor, venham à frente. Só a Rosinha para aguentar o Moia, né? Louvado seja o Senhor, que Deus coloca uma tampa certinha para cada panela. É só o amor que constrói. Fique aqui do meu lado. Eu me lembro uma vez que nós fizemos, eu vou contar uma coisa que você falou para mim, mas não era uma confissão. Então eu creio que eu posso contar para todo mundo que não tem problema nenhum. Eu lembro quando nós fizemos uma campanha aqui, que nós orávamos todos os dias ao meio-dia. Aí um dia o Moia falou assim: pastor, você não sabe como que fez diferença isso em casa. Quando eu sentava para orar com a minha esposa, era outra coisa. Foi uma experiência que eu nunca mais esqueci. E o que mantém um casal unido, de fato, é Deus.
Porque a gente mesmo, às vezes, a gente não se aguenta, imagina o outro que está do nosso lado. Se nós não nos suportamos, imagine quando a mulher está do seu lado e olhando você, e ela está na TPM ainda, imagine só. Você está irritando e ela está na TPM. Você imagina como que é um negócio. E Deus tem sido gracioso, 50 anos juntos, bodas de ouro. Não dá para a gente fazer um casamento de novo aqui, por conta de todas as restrições que nós temos, mas poderíamos fazer. Louvado seja o nome do Senhor pela vida da Rosinha, pela vida do Moia, um casal que tem sido bênção na vida da igreja, o legado da família Moia desde a sua mãe já, e agora você, sua esposa, seus filhos, firmes no caminho do Senhor, seu neto, louvado seja o nome do Senhor pela vida de vocês. Irmãos e irmãs, vamos ficar em pé? Eu queria que todos, se possível, estendessem as mãos sobre esse casal. Vamos orar pela vida dos dois. Que Deus continue a sustentar essa união, em nome de Jesus. Senhor, nós te bendizemos. Quando nós lemos a tua palavra, nós vemos que foi ideia do Senhor a família. Quando o Senhor terminou a criação, o Senhor só concluiu quando uniu um homem a uma mulher. E o Senhor terminou a criação e disse que era tudo muito bom. Ó Deus, nós estamos nesse mundo que vivemos, temos presenciado o desvirtuamento dos valores da família. E quando vemos um casal como nossos irmãos que estão aqui, esse casal, que estão unidos há 50 anos, é motivo de celebrarmos ao Senhor, porque o Senhor tem mantido esta união. E eu creio que eles já passaram por vários reveses, por vários desertos, por várias crises e problemas que enfrentaram, de saúde, relacional, financeiro. O Senhor sabe que cada um de nós, como casais, passamos. E o Senhor sustentou essa união. E dessa união surgiram filhos, netos, e Deus tem abençoado. Louvo a Deus pela vida do Moia e da Rosinha, companheiros meus aqui na igreja, de trabalho e ministério. Que a tua bênção seja derramada sob medida, derramada, recalcada, dobrada sobre a vida deles, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Os irmãos podem se sentar. Deus abençoe. Não vou dar um abraço em vocês que eu não posso, mas Deus abençoe. Nós estamos vivendo uma época daqueles irmãos que não gostam de ser abraçado. É essa época. Aquele irmão que não gosta de abraço, você aproveita esse tempo, porque depois vai voltar. Aquele irmão que só faz... Você dá a mão, ele finge que não viu a sua mão. Mas eu sou daqueles que gostam de abraçar. E pelo menos apertar a mão. Então louvado seja o nome do Senhor, que em nome de Jesus as coisas vão melhorar daqui para frente. Ricardo, por favor, vem aqui à frente comigo. Nós vamos orar pelos elementos da ceia. E eu vou explicar, vai ser feito como da última vez que fizemos. Com toda a higiene e cuidado, foi preparado. Mas eu e o Ricardo, nós vamos orar. Pega o seu microfone, Ricardo. Também por conta da higiene, cada um usa o seu microfone. O Ricardo vai orar, consagrando os elementos da ceia do Senhor. Feche os seus olhos. Aproveite, Ricardo, e irmãos também, esse tempo para confessar os nossos pecados, para preparar o nosso coração para participar da mesa do Senhor. Senhor Deus, graças te damos, ó Pai, por essa oportunidade de estar diante da mesa do Senhor. Nós queremos consagrar esses alimentos, ó Pai, para que todos aqui, quando participar, lembrar que foi instituído por Jesus mesmo, aquele que foi até aquela cruz e morreu em nosso favor. E toda vez que nós fizéssemos isso, ele disse que era para lembrar daquele sacrifício. Mas nós não lembramos com tristeza, nós lembramos com alegria, porque o Senhor está vivo, o Senhor reina e é o Rei dos Reis. Por isso nós queremos, ó Deus, colocar este momento nas tuas mãos, e que cada um que for participar aqui possa estar examinando a si mesmo. Perdoa os nossos pecados, é o que te pedimos no nome do teu Filho. Amém. Sentar. Irmãos, eu vou explicar mais uma vez
para aqueles que não se lembram como nós fizemos. Eu vou pegar o meu já para você saber como vai ser. Os irmãos virão à frente, não vão tomar aqui, vão pegar. Tem um copo de cima, é o copo de um suco, e o de baixo, encaixado, está o pão. Vocês vão pegar e voltar para o lugar que vocês estão assentados. Nós vamos começar do primeiro banco daqui, quando, por exemplo, a Sandra pegou, voltou, depois que ela voltar, vem a próxima pessoa, ok? Para nós não fazermos aglomeração e fila. Quando terminar esse lado dos bancos, começa da frente aqui. Aí vem ela, pega, se for o casal, pode vir os casal juntos. Volta, depois que voltar, vem a mãe e filho, pai e filho também. Venham, depois que retornar, outro vem. Aí você vai levar para o seu banco o pão e o suco. No momento certo nós vamos tomar juntos. E depois você pode deixar aí no lugar onde ficam as Bíblias, que alguém vai recolher ao final do culto. Amém? Vamos participar da mesa do Senhor. Enquanto eu faço uma canção de violão de fundo, venha participar da mesa do Senhor. Esse é o meu respirar, esse é o meu respirar, Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, e este é o meu pão, Tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem Ti, e eu perdido estou sem Ti. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, quem nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte.
a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, quem nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus, te louvamos, ó Senhor. Nós te louvamos, Senhor, pelo teu imenso amor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Santo é o teu nome, Jesus. Nós te louvamos por participar da tua mesa, Senhor. A palavra do Senhor disse que Jesus pegou o pão, partiu e disse: isso é o meu corpo que é partido por vós, fazer isso em memória de mim. A Bíblia diz lá em Isaías capítulo 53, que ele foi maltratado, foi traspassado, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras, suas feridas, suas marcas, nós fomos sarados, curados da alma. A maior cura que alguém pode receber de Deus é a cura da alma, é a salvação, e isso nós alcançamos em Cristo. Então, meu irmão, minha irmã, aliás, vamos participar do pão. Pegue o seu pão e participe. Senhor, que o participar da sua mesa seja saúde para o seu povo. Saúde não só espiritual, mas saúde física, mental, emocional. Ó Deus, tem misericórdia de nós.
Obrigado por, mesmo não sendo digno de participar da sua mesa, em Cristo nós podemos participar, porque o sacrifício já foi feito. Obrigado pelo privilégio de poder fazer parte da sua família, Senhor. Porque não fosse nós que escolhemos o Senhor, foi o Senhor que nos escolheu. Obrigado por não merecer, mas poder participar. Amém. Tome seu suco. Senhor, nós te bendizemos. Quando nós participamos da tua mesa, nós participamos dela sabendo que Jesus ressuscitou. E nós só vamos parar de participar dessa mesa quando o Senhor voltar. Para alguns o Senhor já tem voltado antes. A alguns o Senhor já tem ceifado, já tem levado a sua presença. Mas nós ainda estamos aqui. Obrigado por participar da sua mesa. Mesa significa família. Um só corpo, um só espírito, um só batismo, um só Senhor. Obrigado por poder participar da sua mesa. Lembrar da morte e da ressurreição do Senhor Jesus, até que Ele venha. Ó Deus, nós te bendizemos. Eu te louvo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, aprove a Deus levar um irmão nosso na fé hoje, né? O pastor Artêmio foi pastor do nosso presbitério, foi presidente do nosso presbitério, agora servia ao Senhor em missões na região da África, da região norte do país, e ele foi acometido por Covid-19 e Deus resolveu levá-lo. O pastor Artêmio esteve conosco nos primeiros anos que eu fui pastor nesse presbitério. Aliás, na minha ordenação e licenciatura, ele era o presidente do presbitério. E depois ele seguiu para outro presbitério, em seguida foi para missões, e depois nós o víamos de vez em quando, mas sabíamos que ele estava servindo ao Senhor nos campos missionários, sempre esteve no coração dele. Em lugares bem limitados com questões de saúde, bem privados de assistência de saúde. E ele foi acometido de Covid, ele e a sua esposa, e ele precisou nos últimos dias ser entubado, e ele não resistiu ao tratamento e Deus resolveu levá-lo. Deus resolveu levá-lo para consigo. Hoje foi o dia disto. Então peço que os irmãos orem por todos os familiares que estão enlutados agora, sofrendo. E aproveite para orar por todos aqueles outros irmãos e irmãs, ou pessoas que você talvez nem conheça, que estão na mesma situação. Pessoas que estão talvez enlutadas com a morte de alguém, ou estão muito preocupadas porque outros estão doentes, acamados e acometidos por essa epidemia, por outras situações tantas. Lembre-se de orar pelos enfermos da igreja. Lembre-se de orar pelo meu tio também, que está num estado bastante difícil, também entubado aos 80 anos. Os rins já não funcionam e não consegue fazer diálise porque se fizer não aguenta. Então ele está nessa situação, o último boletim médico que nós recebemos. Então lembre-se de orar. Orar pelos outros irmãos, pelo pastor Eduardo Tavares também, do nosso presbitério, lá da 2ª IPI de Arapongas, que também precisou ser internado, né? Ele estava
cada dia, também por Covid. Então, meus irmãos, tomem cuidado. Eu sempre digo para os irmãos, para vocês que estão aqui, para aqueles irmãos que nos assistem, o risco maior não é dentro do templo, porque aqui você não toca em nada praticamente, mas lá no supermercado, na farmácia, no restaurante, lanchonete, onde as pessoas tocam os produtos, depois você toca, você paga com o seu cartão, você pega cédulas de dinheiro. Tomem cuidado, façam o que for possível para vocês fazer, para que Deus nos poupe. Creio que Deus tem providenciado o tempo da vacina chegar, já chegou para algumas pessoas, e em nome de Jesus vai chegar para todos nós, em nome de Jesus, amém? Vejo a Marlene aqui, me emocionei também de vê-la, fazia tempo que eu não a vejo. Deus abençoe, Marlene. Louvado seja o nome do Senhor pela sua vida, pela vida do Pedrão. Deus seja louvado. Os nossos patriarcas estão no templo hoje, todos eles. Devo muito, a igreja deve muito aos nossos patriarcas e às nossas matriarcas. Dona Selena também, né, Dona Selena? Marilene, louvado seja o Senhor, porque vocês começaram antes da gente aqui, e essa igreja está aberta também, depende muito do trabalho de vocês. Alguns Deus já levou, né, Sandra? Paizão, esse já está, nós que sofremos, ele já está sorrindo com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Vamos orar pelos enfermos? Ô Marcos, você pode fazer essa oração? Pega o microfone que o Ricardo... Pode ser. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, nós te louvamos, ó Deus. Nós estamos aqui com esse intuito de te louvar, mas neste momento nós intercedemos, Senhor, por tantas pessoas que precisam e que estão necessitadas, precisando do teu socorro, do teu auxílio. Famílias enlutadas, a família do nosso irmãozinho Guilherme, que perdeu o seu avô, e principalmente, Senhor, porque neste dia a família do pastor Artêmio, um pastor que serviu o nosso presbitério, as igrejas dessa região, pastor que serviu como missionário lá no Amazonas, em regiões distantes, mas aprove ao Senhor levá-lo. Nós te agradecemos, Senhor, pelo tempo que ele esteve conosco, pelo tempo que ele pôde servi-lo aqui e inspirando tantas pessoas a te servir também. Mas agora, nosso clamor é em favor da família, que sofre, que está chorando agora, essa grande perca. Que o Senhor console o coração de cada um, Senhor. Console o coração da sua igreja. Nós pedimos também em favor do pastor Eduardo Tavares, cometido da Covid também. Ele já tinha outros problemas de saúde, a doença tem avançado rapidamente, mas nós clamamos. Ele foi internado hoje, mas nós clamamos que os médicos providenciem o melhor tratamento, que ele seja assistido, Senhor, e se recupere em nome de Jesus, e pela fé nós clamamos, Senhor. Pedimos também pela tia Débora, em tratamento já há tanto tempo, ela precisa de Ti. Pedimos pela Marlene, pela presbítera Marlene, que está aqui conosco nesta noite, Senhor. O Senhor também conhece as suas lutas, o seu tratamento, que tudo seja direcionado, Senhor, pelo Senhor. Nós pedimos por pessoas que cada um tem em seu coração, pessoas que estão precisando de Ti por várias razões, Senhor. Nós entregamos no Teu altar cada pedido, Senhor, e nós pedimos que o Senhor olhe por Tua igreja. É no nome de Jesus que eu oro, sempre muito agradecido. Amém, Senhor. O tema de hoje é o tema Deus é capaz. Diga comigo, Deus é capaz. Você acredita que Deus é capaz?
Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 3, versos 20 e 21. Efésios capítulo 3, versos 20 ao 21. Um texto muito conhecido que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, no seu capítulo 3, versos 20 e 21. A palavra de Deus diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória, na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Diga assim: Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o quanto eu peço ou penso, conforme o seu poder que opera em mim. A Ele seja a glória, na Igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então o texto diz que Deus é capaz de fazer infinitamente mais. Se você pudesse pedir a Deus um milagre na sua vida, sabendo com toda a convicção que Deus ia atender, o que você pediria? Pense aí. Se você soubesse e pudesse pedir a Deus um milagre na sua vida, e você tivesse certeza, convicção que Deus ia atender, o que você pediria? Você pediria que o seu casamento fosse restaurado? Você pediria que a sua situação profissional mudasse? Você rogaria que ele fizesse voltar aquela filha, aquele filho perdido? Que uma pessoa amada se convertesse, que você ama, se convertesse a Jesus? Ou pediria para receber saúde física e financeira e também na sua vida de oração? Pense aí, o que você pediria se você tivesse certeza que Deus ia atender? Qualquer que seja o pedido, será que você tem apresentado o seu pedido, a sua oração, a sua petição a Deus de forma constante, todos os dias? Mediante oração e confiando que Ele vai intervir? Pergunta que eu tenho para vocês, para nós começarmos: Deus pode resolver a sua situação? Sim ou não? Sim, porque Deus é capaz. Eu creio que a maioria da gente, de nós, admitirá que não ora com frequência. Como que é a sua vida de oração? Você tem orado com frequência a respeito das suas necessidades mais profundas? Será? Como tem sido sua vida de oração? Pense em cada dia da semana. Segunda-feira, como que é o seu dia de oração? Você acorda cedo de hora? Quanto tempo você separa durante todo o dia para falar com Deus? A gente começa a orar, mas logo as nossas mentes começam a divagar e nós percebemos que nós estamos formulando frases sem sentido ou vazias, repetitivas, e acaba sendo mais uma vã repetição do que uma oração. Não é assim? Aquela oração básica que você faz no almoço: Senhor, abençoa o alimento, tal, tal. Às vezes você nem está prestando atenção no que você está orando. Vira algo repetitivo e a gente acha que temos uma vida de oração. De um modo geral, a gente desiste logo, pois parece mais fácil viver passando aquela situação difícil do que continuar persistindo na oração para que a situação seja mudada, não é verdade? Já aconteceu isso com você? Ah, não vou orar mais não, eu cansei de orar sobre isso, vou continuar sofrendo desse jeito. Talvez você não pense assim, mas talvez você faça na prática isto. Nos nossos momentos mais dignos, nós buscamos a Deus porque sabemos que Ele estende os seus braços para nós. Mas então, com frequência, nós recuamos e enfrentamos as dificuldades empregando a nossa força. E daí o que acontece?
a gente se cansa, a gente quer resolver sozinho e a gente adoece, porque com a nossa força a gente não dá conta. Não dá conta. Talvez, embora a gente não fale isso, mas inconscientemente a gente duvida se Deus realmente vai fazer diferença em face dos problemas que nós estamos vivendo. Desse modo, mesmo que se a gente acreditar que Deus nos ama e quer nos ajudar, a pergunta se mantém: Ele mesmo é capaz de fazer isso? Será que Ele vai fazer mesmo? Vejamos as situações que vivemos. Diante de toda a crise que a gente vive, tanto no mundo quanto no nosso país, no nosso estado, ninguém me procurou para fazer alguma coisa a respeito. O mundo está uma crise, o Brasil está uma crise, mas ninguém me procurou para resolver. Por quê? Porque eu não sou capaz. Porque embora seja algo extremamente necessário, eu obviamente não tenho o poder de resolver a situação. Você tem? Nem a ciência consegue, nem o dinheiro de todo mundo consegue resolver isto. Muitos de nós temos necessidades pessoais importantes e problemas sérios que estão judiando e devastando a nossa vida. E nós precisamos do auxílio de Deus. Em que área você precisa do auxílio de Deus? Em que situação você precisa que a mão de Deus haja e mude? Em algum lugar, bem sob a camada superficial da sua fé, nós não cremos na realidade que Deus tem poder de fazer alguma coisa. A gente pode dizer, mas na prática o que a gente faz, a gente mostra que a gente quer resolver sozinho. Pense nisso. Seja sincero com você mesmo. Seja sincero. Conta-se uma história de um pastor de uma igreja pequena, de um bairro, e tinha um bar do lado da igreja que incomodava demais os cultos. E ele via muitos homens, a maioria é homem que fica no bar, né? Interessante, você passa às 6 da tarde, em vez de ele voltar para casa depois do trabalho, vai para o bar. Aí chega em casa, a mulher cuidando dos filhos, chega lá e quer comida pronta, embriagado, violento, mal-humorado, e quer que tudo seja resolvido. Mas eu me lembro dessa história, o pastor então, vendo toda essa cena no bar, homens embriagados, aquela bagunça toda, ele falou: irmãos, vamos fazer uma campanha de oração aqui, uma campanha, como fala, corrente de oração, e vamos orar para que Deus feche esse bar. E certo dia, um raio caiu no bar, não tinha ninguém na hora, mas incendiou o bar, acabou com o bar, destruiu o bar. E o dono do bar ficou sabendo que a igreja estava fazendo uma campanha de oração porque o bar acabasse. E o que ele fez? Acionou a justiça, e o juiz então chamou o representante da igreja para estar diante dele e do dono do bar para dar explicações. E naquela audiência, o dono do bar argumentou com paixão que Deus atingiu seu bar com um raio por causa das orações dos irmãos da igreja. O pastor, já querendo fugir das responsabilidades, falou: não, irmão, é o seguinte, a gente orava, mas também ele afirmou que ninguém em sua congregação esperava de verdade que alguma coisa acontecesse. O juiz então encostou na cadeira, cabeça na cadeira, o rosto numa expressão divertida e perplexa ao mesmo tempo. Ele fala: eu não consigo acreditar nisso, não consigo acreditar no que eu estou ouvindo. Eu tenho na minha frente um dono de bar que acredita no poder da oração e um pastor que não acredita. Pensou nisso? Como é que você ora? Quando você busca Deus, você está orando, crendo de verdade que você está falando com Deus que é capaz de mudar a situação sua, ou você ora por tradição, por costume, por religião, por hábito? Na verdade, há muitas pessoas que se dizem cristãs
que dizem que creem em Deus, mas não creem no poder da oração. Elas são capazes de afirmar que creem na oração e creem que a oração funciona, mas os atos dela mostram que ela não creem. Alguns oram raramente, e quando faz, e quando ora, não espera que nada mude. Como que é a sua vida de oração? Você já parou para pensar que quando você fecha os seus olhos e ora a Deus, você está falando com o Criador de todas as coisas? Com o Deus santo, puro, forte, que deu permissão através de Jesus para você falar com Ele, e que Ele é capaz de mudar toda e qualquer situação? O fato que Deus é capaz de lidar com qualquer problema que possivelmente levemos a Ele deveria mover o nosso coração com fé. Você sabia que o Deus com quem você fala, lógico que você sabe, Ele criou planetas e não era problema para Ele fazer isso. Ele criou tudo do nada. Esse mesmo Deus com quem você fala é o mesmo Deus que ressuscitou mortos. Nada é difícil demais para Deus resolver, mas nós não temos muita prova disso até que a gente exercite a nossa fé. Eu me lembro quando era mais novo, eu criava um monte de desculpa para não orar, ou para orar pouco. Eu me lembro que eu começava a orar e falei, mas não tem mais assunto. 2 minutos parecia uma imensidão de tempo para orar, porque parece que eu não lembrava mais nada. O que eu vou orar? E eu me lembro uma vez que o pastor, eu era muito tímido, e o pastor me chamou da igreja e falou assim, Júnior, após a canção tal, o Júnior vai orar. Falei, meu Deus, nunca orei em público. Enquanto cantava aquele hino, eu fiquei formulando o que eu ia orar, né? Fiquei montando a oração na minha cabeça para não passar vergonha. Primeiro eu comecei a pensar, como que eu vou iniciar a oração? Soberano Deus, Deus poderoso. Eu fiquei pensando, no fim, na hora que chegou a minha vez, falei tudo errado. Não adiantou nenhuma formulação. Porque a gente cria algo muito formal, mas a gente não tem intimidade com quem a gente fala. E a gente fala só pensando em quem está ouvindo os outros, mas não pensa com quem a gente está falando. A verdadeira razão pela qual as nossas orações, ou as minhas orações eram deficientes antes, era o fato de que a minha fé era deficiente. Se a nossa oração hoje, se a nossa vida de oração hoje é fraca, se a gente não tem muitas palavras para falar com Deus, o problema não é Deus, e o problema não é a oração, o problema é a nossa fé. Você acredita na onipotência de Deus? Você acredita que Deus tem todo o poder para fazer toda e qualquer situação? Hoje pela manhã nós começamos o curso História Panorama da História Cristã, e nós vimos toda a história do Antigo Testamento até o período antes da vinda, do nascimento de Jesus, e nós vemos a mão de Deus agindo em toda a história. E quando eu estava preocupado com a minha vida de oração, que também não é a melhor de todas, a gente tem que melhorar muito, mas esteve bem pior, eu comecei a pensar e resolvi olhar para a Bíblia e localizar passagens que mostram que Deus é capaz. Mostram que Deus é capaz de realizar qualquer coisa. E eu quero tirar para vocês 3 lições, que nós vamos refletir hoje brevemente. Diga comigo, Deus é capaz. Então a primeira lição é que Deus tem poder sobre a natureza. Você crê que Deus tem poder sobre a natureza ou não? Crê? Amém? E quando eu comecei a olhar o poder de Deus agindo na natureza, eu olhei para passagens das Escrituras que mostravam isto. Vou lembrar para vocês algumas que mostram que Deus tem o poder sobre a natureza. Se você olhar o livro de Êxodo, capítulo 14, e olhar o livro de Josué, capítulo 3, você vai ver que Deus decidiu que mar ou rio deviam se abrir, e ele abriu o mar e estancou o rio. Você vai ver que ele abriu o mar vermelho para Moisés e o povo passar,
E mais à frente com Josué, eles estavam diante do rio Jordão em tempo de cheia, e Deus estancou o rio para que a água fluísse e eles passassem a seco. Se você lembrar em Êxodo capítulo 16, em João capítulo 6, vão provar que quando o seu povo sente fome, Deus deixou cair alimento do céu ou multiplicou pães e peixes. Lembre-se do povo no deserto com fome, com saudade das cebolas do Egito, murmurando, e Deus então manda o pão e as codornizes dos céus, e eles são alimentados. Ou então, quando Jesus estava pregando aquela multidão com fome, havia apenas 5 pães e 2 peixinhos, e ele então multiplica para todas aquelas pessoas comerem. É o poder de Deus sobre a natureza. Eu me lembro também de Marcos capítulo 4, que diz que quando uma tempestade colocou a perigo a vida dos discípulos naquele barco, o que Jesus fez? Ele levantou e falou assim: acalma-te, e a tempestade acalmou. Me lembro também numa outra passagem que Jesus veio andando sobre as águas. Me lembro de Josué capítulo 10, que enquanto Josué e o exército não venceram, o sol não se foi. Vamos dizer que Deus parou a rotação, e Deus permitiu que o dia se alongasse, para que o exército de Israel vencesse aquela guerra. Deus prolongou as horas de luz do dia, para que o exército de Deus vencesse. Veja Josué capítulo 10. Me lembro de Isaías capítulo 38, de 7 a 8, quando Deus fala com Ezequias, que ele morreria, e Ezequias então clama a Deus, e Deus fala: eu vou te dar mais 15 anos, e ele falou: qual vai ser a prova? Ele falou assim: a prova vai ser que o relógio de Acás vai declinar, ou seja, a luz do sol, ela ao invés de avançar, ela vai voltar, a sombra. Você imaginou isso? E o que dizer das pragas do Egito, Marcos? As 10 pragas? Esse é o mesmo Deus que eu e você hoje servimos, e do grande peixe que engoliu Jonas, que todo mundo fica discutindo o problema do peixe. Eu acho que o maior problema não é o peixe, querido, é a nossa falta de fé. Para Deus para Deus criar um peixe na hora, só que pudesse engolir um peixe único, exclusivo para aquele momento, para engolir Jonas, para Deus seria fácil. Eu acho que o mais difícil, se fosse difícil, não é? Mas o mais incrível que Deus faz naquela passagem é converter toda a cidade de Nínive. Aquele povo inteiro ímpio, mau, se rende aos pés de Jesus. Eu também gosto de uma história que se encontra lá em Êxodo, capítulo 17, de 1 ao 7, onde Moisés fica frustrado porque seu povo estava com sede. Aliás, o problema do povo de Israel no deserto, eu falei, de vez em quando eu falo, o problema sempre foi a água. Ou muita água, ou pouca água, ou falta de água. Mas o problema era sempre água. Então Moisés leva aquela necessidade de sede do povo ao conhecimento de Deus, que nós devemos fazer. Aí Deus fala para Moisés: Moisés, está vendo aquela rocha? Se Deus falasse para você, talvez Moisés pensou: puxa, mas o que isso tem a ver com água? Se ele mostrasse o chão, poderia ser até um poço artesiano que ele ia criar, mas uma pedra? E Deus respondeu para ele, talvez, trazendo para a nossa linguagem: eu não quero que você e seu povo pensem que você achou um poço artesiano. Eu quero que você conheça o meu poder, o poder de quem você serve. Eu quero que você experimente o meu poder sobre a natureza de primeira mão, ao extrair água direto daquela rocha seca. Então Moisés toca a rocha e a água sai daquela pedra seca no deserto. E quando a gente lê essas passagens e relê outras tantas histórias relacionadas ao poder de Deus sobre a natureza,
eu fico convencido de que os fatos realmente aconteceram, porque Deus é capaz e tem poder sobre a natureza. Sobre a natureza. Você crê nisso? Amém? Você crê que Deus pode mover a natureza ainda hoje, no mesmo que Ele fazia antes? Eu não tenho a menor dúvida. Eu acho que falta para a gente é fé. Vida de oração. Falta, quando nós oramos, crer de fato e saber com quem nós estamos falando. Se é que nós conhecemos de fato aquele com quem nós falamos. Segunda lição. Deus tem poder sobre vamos ler comigo? O poder de Deus sobre as circunstâncias. E que aí eu comecei a olhar para a Bíblia e comecei a pensar em circunstâncias impossíveis que Deus pôde resolver. E eu pensei lá em Atos, que nós estamos lendo Atos, quando o Espírito Santo então veio sobre aqueles irmãos, Gerson, lá em Atos capítulo 2, aquelas 120 pessoas que estavam orando, e muitos saíram depois, estavam todos com medo, fechados numa sala, e de repente o Espírito Santo vem sobre eles, e eles começam a sair, pregar com coragem sobre Jesus, e sobre um Jesus que havia ressuscitado, sobre um Salvador vivo, e milhares de pessoas se converteram através da pregação daqueles homens e mulheres. Esse fato deixou tanto os oficiais romanos quanto os líderes judeus da época nervosos e ameaçados pela resposta entusiasmada da multidão para a pregação que eles pregavam. E eles começaram, os líderes romanos e os judeus, a resistir, a enfrentar aqueles cristãos, porque eles estavam sendo uma ameaça. E a primeira coisa que eles fizeram foi prender alguns. E repreenderam eles publicamente. Vocês parem de falar desse Jesus aí. Não serviu de nada, Marcos. Os cristãos diziam que não conseguiam parar de falar daquele Jesus, porque aquela palavra eles ouviram do próprio Jesus ressurreto. Eles haviam visto e ouvido do próprio Jesus. Então, como isso não resolveu, eles resolveram capturar, torturar e aprisionar alguns discípulos. E essa atitude não teve um efeito duradouro. Uma vez que eles foram libertados, os discípulos voltaram a falar de Jesus de novo, mesmo correndo risco de morte. E finalmente Herodes Agripa, filho de Herodes o Grande, governador de Jerusalém, ele coloca na prisão Tiago, irmão de João, e executa Tiago, decapita. Atos capítulo 12 registra o fato de que ele ainda pôs-se a planejar levar Pedro à morte. Infelizmente para Herodes, Pedro foi preso durante as festas da Páscoa, e não seria muito legal ele matar Pedro na época da Páscoa, porque tinha muita gente. E ele deixou então Pedro passar vários dias na prisão, Dona Teresa. E ele estava esperando os dias passarem para passar a festividade para decapitar Pedro. Então Herodes determinou que a segurança de Pedro fosse controlada, e 16 soldados romanos foram designados para guardar Pedro. Um deles foi algemado junto com Pedro pelo pulso, e o outro do lado esquerdo, um do lado direito, e sentinelas guardavam a cela. E os seguidores de Pedro, cristãos, não se reuniram para planejar uma invasão àquela prisão. O que eles fizeram? Eles sabiam que qualquer tática humana não ia resolver. Em vez disso, eles começaram a orar. Mas Pedro continuava na prisão, e a data do julgamento estava próxima. Na noite anterior, na noite anterior do julgamento de Pedro, na noite anterior da sua execução, os cristãos se reuniram na casa de Maria, mãe de João Marcos, que escreveu o Evangelho de Marcos, para fazer uma vigília de oração.
para clamar pela vida de Pedro. E Pedro, confiante em Cristo para a sua vida ou para a morte, dormiu do lado dos seus soldados que estavam segurando ele. Veja em Atos capítulo 12, do verso 7 ao 10, olha o que diz que aconteceu. Eis porém, olha isso, eis porém que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou dizendo, levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo, cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais, põe a capa e segue-me. Então saindo o seguia, não sabendo que era real o que fazia por meio do anjo. Parecia apenas uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E saindo enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. E ele caiu na real e falou, puxa, espera aí, é verdade. Se fosse nós, deixa eu ver, dá um beliscão para ver se é verdade. Estou solto. E ele perplexo olha ao redor, e ele pensa, será que isso é real? Estou mesmo livre? Será que um anjo realmente abriu as portas da prisão? E quando ele se depara com a verdade, ele vai direto para a casa onde os crentes estavam reunidos. Presta atenção nisso. E uma jovem, ele bate na porta lá, e uma jovem criada abriu a porta. E ao ouvir a voz dele, ela gritou de alegria e correu para contar para os outros que estavam orando, que as orações dele estavam sendo respondidas. E aí o que aquelas pessoas que estavam orando pela soltura de Pedro falou? Você está louca? Eles não estavam orando por isso? Mas quando ela continuou insistindo que era verdade, eles disseram, não, eu acho que é um anjo. Não é Pedro não, Pedro está preso. Os versículos 15 e 16 de Atos 12 nos dizem que Pedro continuou batendo. E quando eles abriram a porta e viram, ficaram todos perplexos. Já aconteceu de você pedir em Deus uma oração, nem com tanta fé, e se Deus respondeu, você falou, nossa, mas respondeu. Foi isso que aconteceu aqui. Orou até sem fé, talvez, eles nem acreditavam, estavam orando lá, mas a hora que aconteceu a resposta, acho que não, você está louca. Os primeiros cristãos não eram mais propensos do que os cristãos de hoje a crer que Deus muda milagrosamente a circunstância através da oração. Mas eles oraram mesmo assim, e Deus recompensou aquela fé imperfeita, não pelo envio de visão confortante, mas alterando a própria história, Moé, e Pedro sendo solto. O que dizer de Paulo e Silas na prisão, cantando e louvando numa masmorra, e de repente um terremoto vem e eles são libertos? Deus tem poder sobre a circunstância. Não há circunstância na sua vida que Deus não tenha poder de alterar. Não existe. Não existe. Mas eu quero terminar com um último ponto. Deus tem o poder sobre o coração humano. Depois que eu vi que Deus age sobre a natureza, e vi várias passagens da Bíblia, depois que eu vi que Deus age sobre as circunstâncias, eu vi que Deus também age sobre o coração do homem e da mulher. E eu comecei a olhar na Bíblia passagens que mostram Deus mudando o coração das pessoas. Eu me lembro de Moisés, Marcos. Moisés arranjou 1000 desculpas para não ir buscar o povo do Egito. Mas Deus transforma aquele homem tímido, e para muitos, segundo alguns estudiosos, gago, torna ele um líder. Eu me lembro que Deus, Gerson, endureceu o coração de Faraó para não deixar o povo sair. Eu me lembro que Deus muda, e para impedir o desanimado Elias de desistir, Deus muda o coração de Elias. Elias queria morrer, mas Deus muda o coração dele. Eu vejo Paulo em Atos 9, indo para Damasco perseguir os cristãos, e Deus derruba ele no chão e muda o coração dele.
O maior milagre que Deus pode fazer na vida de alguém é mudar o coração dessa pessoa. E olhando para Pedro, nós percebemos a diferença que o poder de Deus teve na vida dele. Enquanto ele estava aprisionado, ele se encontrava tão cheio de paz e de fé, que ele conseguia dormir profundamente na prisão. 10 ou 15 anos antes dessa prisão, Pedro havia sido um homem muito diferente, Moia. Rude, incrédulo, medroso, que havia negado Jesus. Quando Jesus foi preso no meio da noite e levado diante das autoridades, a maioria dos discípulos fugiu, mas Pedro continuou a acompanhar de longe. Mas quando ele chegou perto e viu a situação, ele não teve coragem. E ele começou então a negar que ele servia Jesus, e ele negou Jesus 3 vezes. E assim Pedro, temendo a sua vida, embora ninguém tivesse ameaçado ele tentou sem sucesso mudar até o sotaque da sua voz e o jeito que falava, para ninguém desconfiar que ele era seguidor de Jesus. Mas Jesus sabia que Pedro ia negar. Jesus sabia aquele erro que você cometeu, que você às vezes lamentou muito. Deus já sabia que você ia fazer aquilo. Jesus já sabia que o poder de Deus ia mudar o medroso Pedro num homem corajoso. Tanto é verdade que, se você olhar em Mateus capítulo 16, os versos 18 a 19, Jesus olha para Pedro antes da negação e diz: Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, Jesus falando, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Percebe? Fica tranquilo, Pedro, eu já sei o que você vai fazer. Você pode falar que não vai fazer, pode prometer, jurar na minha frente, que você não vai me negar. Mas eu sei que você vai fazer isso. Por isso, eu roguei ao Pai, para que quando você se converter, você ajude os outros a voltarem. E depois da crucificação, Pedro, um homem quebrantado, chorando amargamente, que não podia juntar as peças da sua vida sozinho, somente o poder de Deus podia transformá-lo. Ele estava arrasado, ele havia negado o mestre, e na verdade foi o que aconteceu, como podemos ver no livro de Atos. O Espírito Santo toma Pedro, e o Pedro já não é mais o mesmo. Quando eu estudei o poder de Deus sobre a vida das pessoas, mais uma vez eu fiquei convencido de que Deus faz o que Ele quer, quando Ele quer, na vida de qualquer um a quem Ele deseja transformar, mesmo aqueles que não querem nada com Ele. Ele fala, que nem Paulo não estava procurando Deus. Deus foi atrás de Paulo e derrubou Paulo. Chegou sua vez. Não tem como você me resistir. Te peguei. E Deus fez. A história prova isso. Deus moveu imperadores, reis ímpios para fazer juízo sobre o povo de Israel. Eles nem sabiam que estavam sendo movidos pela mão de Deus para fazer juízo no povo. Deus fez grandes e muitas coisas através de pessoas. Deus mudou o seu coração já? Você lembra de quem você era e quem você é hoje? Muita coisa mudou? Você é um homem melhor depois que você conheceu Jesus? Você é uma mulher melhor, uma melhor esposa, uma mãe melhor, um cidadão, uma cidadã melhor depois que conheceu Jesus? Jesus mudou o seu coração porque Ele tem poder para mudar. Todo o poder. Jesus diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E quando eu estudei todas essas passagens, porque eu não queria simplesmente concordar que Deus é onipotente, isso eu concordo, mas eu queria reconhecer, que é bem diferente, que Deus realmente é capaz. Eu queria ser capaz de dizer, e hoje eu sou capaz de dizer, que não me importa, repita comigo, não me importa com o que as pessoas pensam, não me importo com a opinião dos estudiosos,
Eu creio que Deus tem efetivamente mostrado a sua onipotência na história. Você crê nisso que eu falei? Você crê que Deus, não importa o que as pessoas disserem, não importa o que os estudiosos disserem, você continua crendo que Deus efetivamente é soberano, é poderoso, é onipotente e tem mostrado o seu poder na história? Você crê nisso? Quando a gente estudou a história hoje, estudou na escola bíblica, começou a estudar quantos impérios surgiram e sumiram. Os egípcios, os babilônicos, os assírios, os medo-persas, os romanos, os gregos, todos os impérios foram e acabaram, mas a igreja continuou de pé, porque é Deus quem cuida do seu povo, é Deus quem cuida da igreja. No entanto, enquanto você reconhecer a doutrina da onipotência na história é uma coisa, outra coisa bem diferente é reconhecer a onipotência de Deus na sua vida. Para isso você precisa crer que Deus não mudou, Ele é o mesmo adiante. Ele é o alfa e o ômega. Você precisa crer na imutabilidade de Deus. Malaquias 3,6 diz: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Jesus Cristo disse em João capítulo 13:8, acabei de ler, Jesus Cristo é o ontem, hoje, é o mesmo e o será para sempre. Deus não mudou. Deus não está envelhecendo. E o seu poder não está enfraquecendo. Isaías capítulo 40, verso 28 diz: não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento? Se certa vez Deus foi capaz de controlar a natureza, de alterar as circunstâncias e de transformar os corações das pessoas, Ele ainda é capaz de fazer as mesmas coisas hoje. Se não, por que nós falarmos que cremos e não orarmos e cremos de fato? Por que estamos aqui hoje se nós não cremos dessa forma? A Bíblia repete essa verdade muitas vezes. Diga comigo, Deus é capaz. Ele foi capaz de salvar 3 de seus seguidores de dentro de uma fornalha ardente. Lembra disso? Sadraque, Mesaque e Abidnego. Nabucodonosor olha naquela fornalha e vê 4 e falou assim: e um deles tem a forma do filho dos deuses. Ele foi capaz de salvar Daniel da boca dos leões, famintos. Tanto é verdade que depois que tira Daniel, os leões, os que jogaram Daniel, é que foram jogados e os leões estraçalharam aqueles homens. Ele foi capaz de fazer uma mulher ter um filho aos 90 anos de idade, Sara. Ele foi capaz de conceder aos seus seguidores tudo o que eles precisavam. Veja 2 Coríntios 9, de 10 a 11. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Ele é capaz de salvar por completo aqueles que se aproximam dele, por intermédio de Jesus. Se você se aproximou de Jesus, se aproximou de Deus através de Jesus, veja o que a Bíblia diz, Hebreus 7:25, por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. E o texto que lemos no início, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós,
A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações e para todos sempre. Deus é capaz, da mesma maneira que Ele marcou a ferro e brasa essa verdade no meu coração. Eu quero desafiar você a crer nessa verdade. Creia, saia. Se você sair de hoje do culto, lembrando só dessa frase, Deus é capaz. Quando você enfrentar uma situação adversa, você creia, Deus é capaz. Eu valorizo essa verdade porque fazer pedidos a Deus é uma prática vã, se eu não creio que Ele realmente é capaz de responder. Para que orar se eu não creio que Ele é capaz de responder? É uma oração vã. Tudo que for necessário para que você reconheça a doutrina da onipotência de Deus, faça. Pois uma vez que você tiver êxito em crer de fato que Deus é capaz, sua oração vai ser muito mais poderosa. E é nessas circunstâncias que você vai começar a viver sua crença de que Deus tem poder para realizar qualquer coisa, mudar qualquer circunstância, mudar qualquer pessoa, até aquela pessoa que você conhece que não quer nem ouvir falar de Deus, Deus pode quebrar aquela pessoa. Por mais difícil que seja para você, para Ele não é. Deus está ansioso para derramar suas obras ou as suas dádivas sobre a sua vida. E eu espero que você tenha compreensão de que Ele não está só disposto, como também é capaz de te abençoar. Veja que Mateus 11, 28 a 30 diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se você escolheu seguir Jesus, você pode orar sobre qualquer coisa. Filipenses 4,6 diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Você precisa parar de ser tímido e apresentar suas necessidades a Deus em oração, crendo que Ele é capaz. Termino com um verso que está em Hebreus capítulo 4, verso 16. Eu quero que você leia comigo esse texto. Vamos ler juntos? Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Deixa o texto aí. O que o texto está dizendo? Achegue-se a Deus. Como? Confiadamente. Se achegue a Deus em oração, crendo, com confiança, junto ao trono. Você já imagina essa cena? Você chegar diante do trono dos reis dos reis, com tanta confiança, que você recebe a misericórdia e acha graça para o socorro numa ocasião que você precisa. O trono de Deus está disponível a você. O véu que separava, como diz a canção, já não separa mais. A luz que outrora estava apagada, agora brilha, e a cada dia brilha mais. O véu se rasgou. Hoje nós, simples mortais, temos acesso ao trono de graça, e podemos nos achegar confiadamente junto ao trono de Deus, a fim de receber misericórdia e achar graça para o nosso socorro em ocasião oportuna. Louvado seja o nome do Senhor. Confie que Deus é capaz. Repita comigo: Deus é capaz. Amém? Vamos ficar em pé. Vamos cantar mais uma última canção.
Formoso és. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, sua graça invade-me. Senhor, Senhor, formoso é, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me. Tua palavra ao mundo eu deixarei brilhar. Me ajude, ó Deus, viver só para ti. Minha coroa eu deixo aos teus pés pra me lembrar que a minha recompensa é a tua glória viva em mim. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Acende. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Tua palavra ó Deus, viver só para ti. Minha coroa eu deixo aos teus pés pra me lembrar que a minha recompensa é a tua glória viva em mim. Tua palavra ao mundo eu deixarei brilhar. Me ajude, ó Deus, viver só para ti. Minha coroa eu deixo aos teus pés pra me lembrar que a minha recompensa é tua glória viva em mim. Tua palavra ao mundo eu deixarei brilhar. Me ajude, ó Deus, viver só para ti. Minha coroa eu deixo aos teus pés pra me lembrar que a minha recompensa
é a tua glória viva em mim. Senhor, formoso é tua face, eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me. Vamos orar. Senhor, tu és formoso, tu és santo, tu és digno, tu és merecedor de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor, de toda adoração. Nós cremos, eu creio que o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder, o seu, que opera em nós. E a ti seja toda a honra, glória e louvor. Nos leva em paz para a nossa casa, para os nossos lares. Abençoa a semana de cada irmão e irmã que estão aqui hoje. Nos guia, Senhor, nos fortalece, nos livra de todo mal, nos protege nesses dias tão sombrios, Senhor. Guarda a tua igreja, guarda o teu povo, guarda o povo remanescente fiel ao Senhor, em nome de Jesus, amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo estejam sobre todos nós, desde agora e para todos sempre, amém. E Deus te abençoe em nome de Jesus.